ao nosso canal Brahmananda Yogi e à Escola Mahadevya Yoga. E aqui nós tratamos de diversos assuntos relacionados ao yoga, à espiritualidade, a relacionamentos, à sexualidade holística. E todos os vídeos que vocês acharem interessante, vocês curtam, compartilhem, apertem o sininho, se inscrevam, tudo isso que vocês já estão cansados de ouvir. E também nós iremos abordar esses temas modernos de acordo com essa sabedoria milenar do yoga e como que eles se encaixam. E traremos também esses conhecimentos para saber como que eles podem ajudar no dia a dia aos desafios que vocês possam estar enfrentando. E hoje nós vamos conversar sobre o yoga. Porque se nós olharmos para o que acontece no mundo do yoga hoje, ele está perdendo um pouco da sua essência. Ele está perdendo realmente aquilo que é a sua proposta. Quando nós olhamos as pessoas praticando yoga, parecem mais contorcionistas, né, cheios de flexibilidade, mas o yoga não é sobre isso. O yoga vai muito além da sua flexibilidade, vai muito além da sua capacidade de virar de cabeça para baixo e contorcer-se à medida que você tem um corpo flexível. Não é sobre isso. Isso normalmente vai afastar, apesar de a gente achar interessante, isso afasta as pessoas, porque normalmente as pessoas não vão ter essa capacidade. E isso está longe do que o yoga é, porque o yoga ele trata o tema, o yoga é, quando você traduz a palavra yoga, ele significa união. E essa união ela acontece em diversos níveis, em diferentes perspectivas. Então a gente entende que é a união do nosso universo interior, do nosso microcosmo, com o macrocosmo, com as forças cósmicas do universo. Isso é um princípio interessante, porque existem duas leis que se relacionam, que nós vamos abordar em outro vídeo, que é a lei da correspondência e da ressonância, que facilita exatamente essa união de acontecer, a ressonância dessas energias nós vamos poder trazer para o nosso universo interior, para o nosso microcosmo. Então, quando a gente pensa no Hatha Yoga, por exemplo, que você tem as posturas, os asanas, elas servem como antena, exatamente para que você possa captar uma certa energia do macrocosmo, porque essas energias elas têm ressonância com os nossos centros de forças, com os nossos chakras. Então uma postura ela vai ativar um chakra e a relação desse chakra com essa força, né, macrocósmica, ela vai trazer essa energia para que a gente possa assim incorporar. É para isso que o Hatha Yoga funciona, para isso que nós fazemos asanas. Não é para a gente se contorcer simplesmente pela contorção. Então, quando nós perguntamos, né, como que hoje em dia essas pessoas estão praticando yoga, o que que elas sentem, qual é a união que ela está sentindo, como que essas energias estão se relacionando, muitas das vezes elas não vão estar atinadas a esse processo, exatamente por ter perdido a essência. E o mais importante, o yoga ele vai além dessa união. Essa é uma perspectiva menor. Não parece, mas essa é uma perspectiva menor, porque a real perspectiva, aquilo mesmo que é o objetivo, é você poder unir-se à consciência divina, a Deus. É sobre essa união que o yoga fala. Quando nós olhamos os estudos de Patanjali, o Yoga Sutra, ele comenta que é o cessar das ondulações mentais. Exatamente porque esse cessar, quando a sua mente para, é quando você abre essa porta, esse portal para o divino. É quando essa união pode acontecer. É muito importante que nós entendamos que quando a gente está nesse trabalho, muitos benefícios, quando a gente está, né, praticando yoga, muitos benefícios serão alcançados. Então a gente tem os benefícios da saúde física mesmo. A gente pode, na Índia, nós tivemos vários hospitais que utilizavam o yoga como tratamento para diversos tipos de doenças. E essas práticas eram catalogadas. Então, o indivíduo chegava lá com uma determinada doença, ele seria tratado por yoga. Eles não utilizariam, por exemplo, a medicina ayurvédica, que é uma medicina também ancestral, de imensa sabedoria. Não, essa medicina não estava sendo utilizada.
O que era utilizado era o yoga, exatamente para que você pudesse medir os resultados e os benefícios que o yoga estariam trazendo. E quando existem dados nesses hospitais que, por exemplo, pessoas com câncer que chegavam lá, até 85% desses indivíduos, desses pacientes, eram curados. Esse número é um número gigantesco, comparado com o que a gente vê na medicina tradicional. E por que que essa sabedoria não chega até a gente? Por que que não é nos trazido? Porque não é interessante por diversos motivos, que muito provavelmente vocês sabem. Mas o yoga ela tem essa capacidade. É claro que para isso você tem que ter uma dieta, né? Porque fazia parte dessa sabedoria do yoga. Uma dieta bem equilibrada, que fosse, né, sáttvica, para que ela trouxesse realmente harmonia de todo o seu corpo físico. É necessário uma rotina e você precisa praticar. Você vai, às vezes, sentar lá com a bundinha no tapete e praticar o yoga físico mesmo. Você vai utilizar outros métodos como pranayama. Existe um esforço de tratamento que você será submetido a essa rotina durante um período e aí os benefícios vão chegar, com certeza. É importante entender que o quanto antes você utiliza isso como tratamento, melhores resultados você terá. Então, algumas vezes as pessoas chegavam com certas doenças, né, de difícil tratamento nesses hospitais, mas já chegavam ali, né, perto da morte, digamos assim. E aí ficava difícil, a cura fica mais difícil. Mas existem vários tratamentos catalogados dos benefícios que o yoga trouxe para esses indivíduos, para esses pacientes. Uma outra característica também não é só para o corpo físico, é para o equilíbrio das suas emoções. Porque conforme você vai se centrando com a prática, você vai se equilibrando essas emoções. Você vai se relacionando com as suas emoções de forma diferente. Você vai se desidentificando dessas emoções. E a partir daí você não reage, você responde a uma determinada emoção. Isso também demanda prática, demanda esforço. Porque nós estamos acostumados e nós fomos educados em todos os cantos do mundo, nós somos educados a reagir, nós reagimos a uma determinada emoção. Muitas das vezes nós não temos nem consciência que nós estamos passando por estamos sentindo, do que estamos sentindo, de qual emoção está nos afetando. Muitas das vezes nós não conseguimos diferenciar as emoções, algumas delas. E isso é necessário realmente, né, uma consciência, uma capacidade de sentir, de olhar para suas emoções e aprender a responder a elas. Mas o yoga ele traz esse tipo de benefício exatamente por você estar trabalhando, porque nós temos diversos koshas, nós temos diversos corpos, segundo a sabedoria do yoga. E esses corpos eles também estão relacionados a todo o esquema do universo. Então vocês têm os chakras, os centros de força, junto com os koshas, com seus corpos espirituais, que é como aquelas bonecas russas que uma encaixa dentro da outra. É mais ou menos assim que nós podemos visualizar. E nós temos as energias do macrocosmo, nós temos as energias telúricas. E tudo isso, né, está interligado. Uma das sabedorias do Tantra Yoga diz, um dos aforismos diz, tudo que está aqui está em todo lugar. O que não está aqui não está em lugar nenhum. O que significa que tudo está disponível aqui agora, nesse momento. Nós precisamos ter consciência, tomar consciência de tudo que há, que não é muito simples, e saber como nós nos sintonizamos com isso. E esse é um outro aspecto importante. Porque quando nós falamos, por exemplo, demos o exemplo do Hatha Yoga, que você vai lá e faz uma postura, um asana. Então, quando a gente faz o Trikonasana, que é uma postura que você inverte assim, por exemplo, você está entrando em ressonância com o terceiro plano, digamos assim, dessas energias macrocósmicas que está relacionado com o seu Manipura. Você vai entrar em contato com energias como a coragem, como força de vontade, como gana, verticalidade. Você fica mais ousado. Essas são as energias, por exemplo, que está relacionado com Manipura, né? Uma certa fome pelo poder.
Então tudo isso precisa, e você desenvolve um grande poder que está relacionado com Manipura. Tudo isso eles são energias que estão disponíveis e que a gente precisa aprender a se relacionar, a sintonizar com elas. Mas o que vai realmente crescer essa sintonia não é a postura em si, é a sua mente, a qualidade da sua sintonia mental, a capacidade de você se concentrar nesse chakra, no circuito energético que ele elabora, e o seu foco ali. É a sua mente que serve exatamente como aquele botão de sintonia que você tem, que é uma antena que você tenta sintonizar uma estação de rádio. É mais ou menos assim que funciona. Então essa prática, ela costuma exatamente a refinar essa sintonia, ao mesmo tempo que ela começa a purificar. Porque muitas das vezes a nossa alimentação, os nossos hábitos, o dia a dia, os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas causam certas impurezas no nosso sistema, no nosso ser. E essa prática ela vai purificando. E conforme ela vai purificando, ela vai criando essa melhor sintonia. É assim que o yoga funciona, é quase que uma ciência, entende? E eu gostaria de trazer esse tema para vocês, abordando aqui apenas o princípio deles, algumas ideias, para que a gente possa exatamente acordar sobre a real perspectiva do yoga, a verdadeira prática daquilo que ela, né, propõe, para quando você curte yoga ou você que quer aprender a meditar, para poder se, né, desidentificar de certa forma do que acontece ao seu redor. Exatamente para trazer essa presença, essa consciência, capacidade de responder com ações que estejam relacionadas aos seus ideais. Porque muitas das vezes, por nós não termos consciência, né, os nossos ideais, as nossas emoções, o nosso corpo físico, né, a nossa energia, o nosso corpo prânico, eles estão todos ali, mas tudo desencaixado, porque nós não trazemos consciência para isso. E nós não sabemos como relacioná-los. Então o yoga passa a ser uma ciência quase empírica, porque quando você começa a praticar, você começa a sentir o seu chakra. E aí você começa a sentir a energia. Você começa a sentir as características daquele chakra. E você começa a ter os efeitos, as qualidades que aquele chakra traz para o seu sistema. Porque a nossa consciência, isso é uma outra coisa que é importante. A nossa consciência se projeta no mundo através de um destes chakras. E não apenas de um, né? Um normalmente é o predominante. Nós temos, né, a nossa consciência meio que se projetando em alguns chakras. Então, quando nós temos um plano, né, relacionado, por exemplo, ao Anahata, ao centro cardíaco, que nós estamos ali num estado de consciência mais amoroso, que tenha mais ressonância, a humildade tem ressonância, o sacrifício, por exemplo, a nossa capacidade de sacrificar-se pelo outro tem ressonância com a Anahata. Então, quando nós estamos nessa energia mais ou menos, a nossa consciência está ali. Mas muitas das vezes, junto com o amor, tem outras energias, outras emoções que estão ali também, como por exemplo o ciúme, como por exemplo a inveja, como uma certa ansiedade, às vezes depressão. Isso tem ressonância com outro chakra que traz às vezes muito mais impurezas. Todos esses assuntos nós vamos nos aprofundarmos aqui no canal pouco a pouco. Mas o importante é que nós tenhamos qual é a proposta do yoga em mente, bem claro, porque essa mentalidade nos ajudará, né, na nossa prática para que a gente consiga trazer os benefícios. E esses benefícios, eles precisam ser levados para fora da prática, para fora do tapetinho. Então, se a gente está desenvolvendo certas qualidades do nosso ser, nós temos que levar para a nossa ação no mundo, para o nosso dia a dia, para a nossa ação com o outro, para a nossa ação com Deus, para a nossa ação com nós mesmos. Então, essas qualidades, elas vão, conforme nós vamos praticando, elas vão criando consistência, vão ganhando qualidade, vão ganhando, né, em ressonância com um determinado plano, digamos assim, do nosso ser. Eu espero que vocês tenham curtido esse tema rapidamente. Nós iremos nos aprofundar mais e mais em todos os temas que estão relacionados com yoga, com relacionamento, com sexualidade holística, com espiritualidade, pouco a pouco. Esse é um canal, né, que tem a intenção de trazer essa sabedoria liminar de uma forma que seja possível nós trazermos para o nosso dia a dia, que não seja apenas conceitos, que não seja apenas ideias, mas que esteja assim nos nossos ossos, para que nós possamos realmente vivenciá-los.
Se vocês curtiram o tema, curtam, se inscrevam. Nos veremos na próxima. Tchau!